Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e vou aqui realizar a correção de uma prova da Banca Bunesp, PEB 1, professor de Educação Básica 1, Ensino Infantil. Lembrando aí que língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Então, por meio aqui dessa troca, dessa vivência, nós vamos aí dialogando e conforme for, vou fazendo aí algumas paradas para que vocês possam aí verificar o motivo do porquê cada resposta aí será dada. Vamos aqui iniciar, somente aí informo a vocês e peço, curtam aí o canal, inscrevam-se no canal, para que sempre aí possamos postar mais vídeos em relação aos aspectos da língua portuguesa. Iniciando então aqui a explicação, vamos ter aqui o nosso contato com o texto, que serve de base para respondermos as questões de 1 a 5. Qual o nome do texto? Nabucodonosor. Esse é o título. O nome do rei Nabucodonosor era belo e solene e lento, como um cortejo religioso. Então aqui o autor Mário Quintana está falando o quê? Que o nome dele era belo. Então aí nós já vamos fazer aí uma associação. Se o nome dele era belo, é porque era para ser contemplado. Era solene e lento como um cortejo religioso. Como um cortejo religioso que deve ser aí acompanhado com um sentido aí de contemplação, com uma lentidão, ou seja, apreciando aí em relação ao nome do rei Nabucodonosor. Porém, notem aqui o porém, então, o que é necessário que vocês estudem e tenham aí uma listinha de conjunções coordenativas e também de subordinativas adverbiais. Porém, o povão, para abreviar, optou por chamar simplesmente de Bubu. Chamar quem de Bubu? O rei Nabucodonosor. O povão optou por chamar simplesmente de Bubu. E por que eles fizeram isso? Com qual finalidade? Para abreviar. Porém, o povão, para abreviar, optou por chamar. Quem opta por chamar de alguma coisa. Isso aqui vai nos ajudar bastante em uma questão que tem lá na frente. Então, até esse primeiro parágrafo, qual que é a relação de sentido aí que eu posso estabelecer? O nome do rei Nabucodonosor era belo, solene e lento. Só que o povão fez o quê? Para abreviar, decidiu chamar de Bubu. Então o povo já não estava sendo mais lento, eles estavam sendo rápidos. Algo que era lento se tornou rápido. Por quê? Para abreviar. E nós podemos aí fazer várias inferências de quantas coisas que poderíamos aí contemplar melhor, mas que para abreviarmos, devido aí ao tempo ser muito rápido, nós fazemos o quê? Abreviamos determinados termos. Então, o rei Nabucodonosor passou a ser chamado de Bubu. É que o povo tem pressa, porque a vida é curta. É justamente a associação que eu fiz ali antes e que agora se afirma aqui no segundo parágrafo. É que o povo tem pressa, porque a vida é curta. Deslembrado de quê? O que significa aí esse termo deslembrado? Não lembrado, esquecido. Notem aqui que muitas vezes nós vamos nos deparar em concursos com palavras aí a qual não temos os costumes, mas que diante de um prefixo, de uma associação de entendimento com o texto, nós vamos aí sabendo conectar e compreender aí essas relações de sinonímias, porque muitas vezes existem aí vários sinônimos que nós não estamos familiarizados, mas que por meio do entendimento do texto, nós vamos conseguindo aí fazer estas associações. Deslembrado de quê? Quem estava deslembrado? O povo. Por quê? Porque tem pressa, porque a vida é curta. Acabam esquecendo-se de quê? Que se passam rápidos os anos. Podem ser longos os dias, as horas, os minutos. Tudo depende de como saboreá-los. Como saborear o quê? Os dias, os anos. Então, por isso que ele colocou aqui o autor como saboreá-los. Então, o autor está falando aqui, mesmo que a vida aí seja rápida, mesmo que abreviemos muitas coisas, tudo vai depender de como nós iremos saborear,
como que nós iremos aí degustá-los? De qual modo? Lentamente, como faz um provador de vinhos. O que um provador de vinho faz? Ele aprecia aquele vinho lentamente, de forma a sentir o sabor. E aqui se faz uma comparação com a vida, com os dias, com os anos. E como um vinho, a vida não deve ser bebida de um trago. E o que o povo aqui, que o autor menciona como o povão estava fazendo? Abreviando. Tanto que um rei, Nabucodonosor, passou aí a ser chamado simplesmente de Bubu. E como um vinho, a vida não deve ser bebida de um trago, senão a gente logo se embriaga e perde o precioso sabor de cada gole. Ou seja, se bebe muito rápido o vinho, logo fica bêbado e não aprecia ali o gosto que o vinho tem, porque uma inferência, uma associação de conhecimento de repertório é que quanto mais velho o vinho fica, mais saboroso ele também ali fica conforme os seus componentes eles vão trabalhando ali. E assim também é que um poema deve ser lido. Então, como que ele fala que o poema aqui deve ser lido? O poema ele deve ser apreciado, mesmo que seja ali um poema formal, que tenha toda aquela escrita ali, porque muitas vezes quando nós vamos fazer a leitura de um poema, ele não é de tão fácil compreensão assim. Tanto que nós temos aí que buscar o contexto da época em que o autor viveu, como que o autor viveu, algumas palavras no sentido figurado, ou seja, para que nós possamos conseguir aí entender melhor, porque mesmo que um poema aí seja escrito com algumas palavras que muitas vezes não faz parte aí do nosso dia a dia, ele é feito para quê? Para que nós possamos ler assim como o vinho é apreciado, para que nós possamos verificar ali a beleza das palavras e como que um poema deve ser lido, conforme o texto diz, de qual modo? Lentamente, verso a verso, passo a passo, como quem está seguindo o cortejo do rei Nabucodonosor. E como que era o cortejo do rei Nabucodonosor? Um cortejo religioso. Era algo muito belo, solene e lento, para que todos pudessem contemplar aquele acontecimento. Só que o povão aí decidiu chamá-lo de Bubu. E aqui o que nós podemos compreender em relação a esse texto, que muitas coisas que eram para ser vistas como bela, com mais lentidão, nós acabamos aí tornando isso efêmero, como algo aí transitório, algo que acontece aí brevemente, que perde a sua essência. Então esse é o sentido do texto. Mas vamos verificar aqui. Para o poeta, a essência do poema implica o quê? A desfrutá-lo com formalidade? Sim, o cortejo ali também não era algo formal a ser contemplado. Algo formal, desfrutá-lo, apreciado com formalidade, evitando a celeridade. Daí aqui vem a palavra. O que é celeridade? Lembra que eu mencionei para vocês que às vezes algumas palavras nós não temos aí o conhecimento do significado, mas conforme o contexto nós conseguimos fazer aí alguma associação. Por isso que é importante cada vez mais a leitura para que possamos aí criar essas linhas de raciocínio, evitando a celeridade, ou seja, evitando a pressa. Aqui eu posso pegar esse cele e lembrar de aceleração, agilidade, rapidez. O autor está falando que é para que um poema seja lido com pressa, com aceleração? Não, ele deve ser evitado, evitando a pressa da leitura, que pode comprometer-lhe a beleza, assim como o cortejo do rei Nabucodonosor. Sendo assim, a alternativa correta aqui, nós já temos qual? A letra A. Mas vamos ver as demais. Enfrentá-lo com vigor, buscando confrontar os meandros, ou seja, a sinuosidade, o enredo, a intriga. Um poema deve ser enfrentado ali, a leitura dele com vigor, com força, que se muda aí a sua significação a cada leitura que se faz. Não, ele não deve ser enfrentado com vigor, ele deve ser apreciado. Sendo assim, letra B está incorreta.
Letra C. Aproveitá-lo com sofreguidão. Nós precisamos sofrer para ler um poema? O poema ele não tem que ser apreciado. Quem toma um vinho, por exemplo, está sofrendo por tomar aquele vinho? Não. Reconhecendo a efemeridade na sua leitura. O que é ser efêmero? Coisas transitórias, existindo aí apenas brevemente. Não, o poema não deve ser aí existido como algo breve, algo que vai se terminar. Então, eu não vou reconhecer ele como algo transitório que o torna insuperável. Letra C também incorreta. Letra D. Abordá-lo com deslumbramento. Aqui a gente precisa prestar atenção. Abordar quem? O poema com deslumbramento, reafirmando a simplicidade que lhe fortalece a beleza na leitura. Lembra aí que o poema, o autor mostra aqui, e assim também é que um poema deve ser lido lentamente, verso a verso. O que isso nos infere? Se ele deve ser lido lentamente, verso a verso, é porque o poema ali não vai ser simples. Sim? E é justamente o fato dele não ser simples que fortalece a beleza na leitura da palavra. Então, aqui essa questão ela pode confrontar aqui com a letra A. Abordá-lo com deslumbramento? Sim, eu posso até ler ali com deslumbramento, mas ele está escrito de maneira formal, assim como foi o cortejo do rei Nabucodonosor, sim, mas não aí é como algo simples, que lhe fortalece a beleza na leitura, porque o cortejo aqui do rei Nabucodonosor era algo formal e não para ser tratado simplesmente como bubu. Letra E. Desvendá-lo com suavidade, recuperando rapidamente os sentidos que se consolidam a cada leitura. Recuperando rapidamente? Não, ele deve ser lido de qual modo? Lentamente, verso a verso, passo a passo. Primeira questão aqui, a alternativa correta é a letra A. Vamos então aí à próxima. Então verifiquem aí toda a relação de sentido, olhem os conectivos, as conjunções que vão trazer explicação, que vão trazer ideias de oposição, porque muitas vezes aí a VUNESP pede exercícios de reescrita, mas por olhar aí as conjunções, por saber da colocação que o pronome tem que ficar, nós vamos aí conseguir ter um melhor entendimento e uma maior agilidade em realizar as provas dessa banca. Vamos então à próxima questão. No trecho do último parágrafo, e assim também é que um poema deve ser lido. Por que esses dois pontos? Para mencionar como que o poema deve ser lido. Ele deve ser lido lentamente, com lentidão. Então, aqui eu tenho um advérbio. O que é um advérbio? Ele traz aí uma característica que pode ser de tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida e assim sucessivamente. Retomando aqui a leitura. No trecho do último parágrafo, e assim também é que um poema deve ser lido, lentamente, verso a verso, passo a passo. O termo destacado exprime sentido de quê? Sentido de modo, podendo aí ser substituído por morosamente. O que é algo moroso? É um sinônimo para lento. Okay? Se eu buscar aqui morosamente, é algo que deve ser feito aí de modo arrastado, prolongado no tempo, lentamente, que é como o autor mostra ali no texto, que um poema não é algo para ser lido rápido, é algo para ser apreciado, assim como foi o cortejo do rei Nabucodonosor. Então, aqui nós já vamos saber que a correta é qual? A letra A, novamente. É o modo como esse poema deve ser lido. Mas vamos comentar aqui as demais. Esse meio, podendo ser substituído por intermitentemente. O que é algo intermitente? É algo que ocorre aí com interrupções, ok? É algo que cessa e se recomeça com intervalos. Será que um poema eu leio assim, vou parar aqui e depois eu volto a ler como um livro, por exemplo? Não, um poema ele tem que ser lido aí na sua totalidade. E eu não posso aqui mencionar que é meio podendo ser substituído por intermitentemente. Será que eu posso falar? E assim também é que um poema deve ser lido intermitentemente, ou seja, com interrupções? Não, não tem lógica essa linha de raciocínio e não expressa meio.
C. Intensidade, podendo ser substituído por sofregamente. O autor está falando que tem que ler o poema com sofrimento? Não, ele está falando ali que é algo formal, mas que deve ser lido com calma, deve ser apreciado passo a passo. Assim, também não pode trazer aí uma ideia de intensidade. Mas o que é a ideia de intensidade? Se eu falo, por exemplo, ela está muito feliz, eu tiro ela está feliz, esse muito pode ser substituído por bastante, por exemplo, que vai ter o mesmo sentido, é a intensidade como ela está. Então, aqui também não traz ideia de intensidade. Causa, podendo ser substituído por celeramente, ele vai ler esse poema por causa da agilidade que tem que ter, que é por causa da aceleração que tem que ser dada à leitura? Também não. Letra E, finalidade, podendo ser substituído por paulatinamente, ele vai ler com qual objetivo esse poema? O que é algo paulatino? Sim, é algo que se dá por fases ou por etapas. Será que é dessa forma que eu vou ler o poema? Também não. Essa não é a finalidade da leitura. Sendo assim, a alternativa correta também é a letra A. Vamos para a próxima? Em conformidade com a norma padrão e com o sentido do texto, a passagem do primeiro parágrafo. Porém, o povão optou por chamar simplesmente de Bubu. Optou para quê? Para abreviar. Por isso que esse termo foi colocado em vírgula para destacar. E aí esse porém? Lembra que quando nós iniciamos a leitura do texto, estava falando que o nome do rei Nabucodonosor era belo, lento, assim como um cortejo religioso? Então aqui eu tinha uma situação, sim, lá no primeiro parágrafo, que era algo lento. Só que quem abrevia quer com que isso faça o quê? Se transforme em rápido. Então aqui notem que eu vou ter uma oposição, uma ideia contrária, que está sendo dividida por quem? Pela conjunção porém. Porém, o povão, para abreviar, optou por chamar simplesmente de Bubu. Admite a seguinte reescrita. Aqui temos que prestar muita atenção em relação ao uso da vírgula, uso da conjunção, que é imprescindível o conhecimento aqui para essa banca, o uso da colocação pronominal. Então vamos verificar. O povão lhe chamava, pois, de Bubu, simplesmente para abreviar. Olha aqui o seguinte, o povão lhe chamava, pois, esse pois aqui ele traz o quê? Um sentido explicativo. E nós vimos que o porém, conforme se pede aqui, é algo que apresenta o quê? Uma oposição, ou seja, uma adversidade. O que é uma adversidade? É quando existe algo contrário. Por exemplo, eles lutaram muito, mas perderam a luta. Entende-se que quem luta quer ganhar, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, acabou ocorrendo o contrário. Eles perderam. Então, esse pois aqui é explicativo, enquanto esse porém aqui é opositivo, é adversativo, o que não confere com a reescrita. Se eu conseguir aí já fazer essa associação, eu nem preciso verificar o restante, porque daí eu vou saber que não admite a reescrita conforme o que pede na questão. Então, sendo assim, a letra A está incorreta. Letra B. Para abreviar, no entanto, o povão chamava-lhe simplesmente de Bubu. Porém, o povão, para abreviar, optou por chamar simplesmente de Bubu. Quem opta por chamar alguém de alguma coisa. E esse lhe aqui eu só vou utilizar quando tiver o quê? Preposição. Optou por chamar a alguém. E chamar a quem? A Bubu, que é o rei Nabucodonosor. E notem que esse no entanto aqui, ele pode ficar entre vírgulas. Tá? Para abreviar, o povão chamava-lhe simplesmente de Bubu. E eu posso colocar esse no entanto lá na frente também, intercalando no entanto, vírgula. Para abreviar, o povão chamava-lhe simplesmente de Bubu. Esse, no entanto, ele tem o mesmo sentido do porém. Então vejam aí a necessidade de se compreender aí o estudo das conjunções para saber quais outras conjunções podem ser substituídas pelo termo ali que foi colocado na questão e que, sendo reescrito, não terá nenhum
nenhuma alteração de sentido. Sendo assim, a alternativa correta é a letra B. Mas vamos verificar as demais. Portanto, o povão, para abreviar, chamava-o, não, era chamava-lhe, porque nesse sentido, se ele optou por ser chamado, quem opta por ser chamado de alguma coisa. E o portanto aqui também não traz ideia de oposição, traz uma ideia conclusiva. Eu tenho que saber que lá no primeiro parágrafo do texto tem uma ideia adversativa, que enquanto que algo era para ser lento, se tornou rápido porque o povo abreviou. Letra C também incorreta. Letra D, o chamava o povão. Olha só aqui, pessoal, o pronome, que são os pronomes oblíquos aí, me, te, se, nos, o, a, vos, lhe, ele o chamava o povão. Quem praticou a ação de chamar? O povão. Então, deveria ser assim. O povão lhe chamava. Chamava a quem? Chamava o rei Nabucodonosor. Então, essa estrutura aqui, gramaticalmente, ela já está incorreta e não admite a reescrita. O entretanto aqui, ele é também adversativo, mas o termo que está aqui antes não confere de forma gramatical. Entretanto, simplesmente de bubu, para abreviar. E aqui, olha, esse simplesmente, o povão lhe chamava, entretanto, simplesmente de bubu. Eu não posso deixar essa vírgula aqui. Ok? E o para abreviar. Ah, professor, para abreviar lá no início foi colocado entre vírgulas e no meio também. Mas quando for no final, não posso colocar. Ok? Então, a letra D também está incorreta. Todavia, o povão, para abreviar, chamava ele simplesmente de bubu. O todavia ele é também adversativo, mas nós vimos que é chamava-lhe. Alternativa correta aqui, letra D. Lembrando que o lhe, pessoal, eu vou utilizar quando tiver aí o verbo transitivo indireto com auxílio da preposição. Retomando aqui, quem opta por chamar alguém de alguma coisa, que no caso foi o rei Nabucodonosor, opta por chamar a alguém de algo. Ok? Então, letra B aqui é a nossa alternativa correta. Vamos para a número 4. Assinale a alternativa em que a reescrita, olha, outra questão de reescrita. Fiquem atentos aí com reescrita. Posição de frase, posição de vírgula para enfatizar. Ok? Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho do texto altera a classe de palavra do termo destacado. Vamos ler novamente? Assinale a alternativa. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho do texto altera a classe de palavra, ou seja, a classe gramatical do termo destacado. Então, para melhor entendimento, vamos ler as questões. A. É que o povo tem pressa, porque a vida é curta. É que o povo tem pressa, pois a vida é curta. Olha aqui os dois termos que estão em destaque. Porque e pois. Esse porquê aqui, ele tem o papel explicativo. E esse pois também tem o papel explicativo. Então, aqui não está alterando a classe de palavra conforme se pede aí na questão. Ok? Eles permanecem o mesmo. O porquê e o pois têm o mesmo sentido aí, podem ser substituídos sem nenhuma alteração de sentido. São duas conjunções e ambas têm o sentido de explicar. E o que pede a questão? Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho do texto altera. E aqui não altera. O porquê e o pois têm o mesmo papel semântico. Letra B. A vida não deve ser bebida de um trago. A vida jamais deve ser bebida de um trago. O não e o jamais, tenho aqui também palavras negativas e as duas. Tem o sentido aí negativo. Sendo assim, não altera a classe de palavra. Descarto. Letra C. O nome do rei Nabucodonosor era belo e solene e lento.
belo e solene e lento era o nome de Nabucodonosor. O termo aqui, belo, solene e lento, eles foram colocados no início da frase. Mas percebam aí que não alterou em nada. O era aí, que é um verbo de ligação, ele permaneceu aí tendo o mesmo sentido e não alterou a classe de palavra. Letra D. Senão a gente logo se embriaga. Senão nós logo nos embriagamos. Olha aqui. A gente, ok? Que significa nós, e o nós aqui. Sim? Então, sendo assim, essa também não confere. Se passam rápidos os anos, podem ser longos os dias. Se passam rápido os anos, podem ser longos os dias. É essa. Mas, professor, lá no texto está escrito rápidos. Por que está escrito rápidos? Porque é um texto literário. E quando se trata de um texto literário, o autor ele pode fugir, sim, da estrutura aí gramatical, porque é uma linha de pensamento, de estética, de fluidez que ele considera que vai ficar melhor aí no seu texto. Mas gramaticalmente falando, se passam rápidos os anos. Não, de que modo que passa? Se passa rápido. Eu somente vou utilizar rápido se eu falar assim, os rapazes são muito rápidos. Daí é uma característica que eu estou dando para o rapaz. Agora, se eu falo, esse ano passou tão rápido, não dá para eu falar. Esses anos passaram tão rápidos? Não, esses anos passaram tão rápido. Sendo assim, aqui altera a classe de palavra. Aqui, olha só, rápido. Tem o rápido de modo. Se eu falo assim, o ano passou tão rápido, eu estou falando do modo como o ano passou. Ele passou rapidamente. Ele passou com rapidez, daí é um advérbio que expressa modo. Agora, se eu falo assim, os rapazes são muito rápidos, daí já é um adjetivo. Verifiquem que mudou a forma de advérbio para adjetivo conforme o contexto. A alternativa correta, portanto, a letra E. Estão aí conseguindo acompanhar? Vão fazendo, ok? Pequenas paradas. Anotando aí cada uma das alternativas. O objetivo aqui é justamente mostrar o formato da prova, comentar aí algumas características em relação aos temas da língua portuguesa, aos vários contextos que podem aí se admitir. Vamos então aí para a questão número 5. Tomem uma aguinha também, o vídeo é um pouco longo. Vamos então à próxima questão. 5. Mantendo-se o sentido do texto original. Novamente, eles querem manter o sentido do texto original. E atendendo-se à norma padrão de regência verbal, a passagem é que o povo tem pressa, porque a vida é curta. Deslembrado de que? Olha só. Deslembrado. O que é mesmo o termo deslembrado? É que não tem lembrança. Se não tem lembrança, é porque ele é o quê? Esquecido. Se não tem lembrança, é porque ele é esquecido. Então, eles querem aqui manter o sentido do texto original, atendendo-se à norma de padrão de regência verbal. A passagem é que o povo tem pressa, porque a vida é curta. Deslembrado de que? Olha só a preposição aqui, deslembrado. Esqueceu-se, se eu coloco aqui para vocês. Esqueceu-se. Quem se esquece, esquece de algo, aqui com o se. Deslembrado de que se passam rápidos os anos. Podem ser longos os dias, as horas, os minutos. Então, é justamente essa parte aqui que eles querem reescrever, respeitando o processo da regência verbal. O que é a regência verbal? O verbo, que precisa aí ter ou não a preposição, vai depender da regência. E notem que na própria questão ele já está trazendo aqui deslembrado de. Se deslembrado é esquecido, então a regência do verbo esquecer também vai ter que ter preposição. Então, isso já ajuda nós a encontrarmos a resposta correta. Então, está corretamente reescrita em qual parte? É que, ainda que a vida seja curta, o povo tem pressa. Notem aqui também, pessoal, o porquê, tá? O porquê, ele é um papel explicativo, ainda que não. É que ainda que a vida seja curta, o povo tem pressa. Esquecendo que
Aqui seria ser esquecendo-se de que. Lembra que ele quer com a reescrita e o verbo esquecer aqui nesse sentido pede a preposição? Então, sendo assim, essa letra A, ela já está o quê? Incorreta. B. É que, já que a vida é curta, o povo tem pressa, esquecendo de que. Aqui eu tenho o de, mas esse esquecendo é como esquecendo-se. Essa é a forma correta da regência. Sendo assim, alternativa B também incorreta. É que, como a vida é curta, o povo tem pressa, esquecendo-se de que se passam rápidos os anos. Podem ser longos os dias, as horas, os minutos. Aqui a forma está certa. Para que o verbo esquecer aceite aí a preposição, tem que ter o se aqui na frente, esquecendo-se de. Sendo assim, alternativa C. Mas vamos ler as demais. É que, conforme a vida é curta, esse conforme aqui já traz o sentido de conformidade. O povo tem pressa, esquecendo-se de que. Aqui está certo, esquecendo-se. Se passam rápidos os anos, ok? Podem ser longos os dias, as horas, os minutos. Mas, professor, você não disse que os rápidos aqui tinha que ser rápido, mas lembra que eu mencionei que num texto literário e ele está pedindo a reescrita, então esse rápidos aqui ele pode ser mantido. Ele está pedindo em relação à questão da regência, ok? Letra E. É que, contanto que a vida seja curta, esse contanto aqui, tá? Ele já vai trazer um sentido diferente do porquê. É que, contanto que a vida seja curta, o povo tem pressa, esquecendo de que. Nós já vimos o que? Esquecendo-se. Se eu falo para vocês, por exemplo, eu esqueci, vocês vão me perguntar, você esqueceu o quê? Neste caso, o verbo esquecer não vai precisar da preposição. Agora, eu esqueci-me. Ele esqueceu-se de que, daí a preposição ela já é solicitada. E notem que aqui, olha, o deslembrado é que está esquecido. E para que tenha a preposição, tem que ser o termo esqueceu-se. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a próxima? Leia a tira. Notem aqui o personagem, ele está mencionando o seguinte. Você engoliu a pílula e está se sentindo mal? Toma um antiácido e me liga amanhã de manhã. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas, isto é, os espaços da tira, devem ser preenchidas correta e respectivamente na mesma ordem com. Então, vamos separar aqui. Eu tenho quantos espaços aqui na tirinha? 2 espaços. E eu tenho aqui também 2 frases, 2 palavras, melhor dizendo, em cada uma das alternativas. Você engoliu a pílula e está se sentindo mal? Bom, primeiro, pessoal, nós temos que compreender aí o caso do mal. Se eu falo aí para vocês, lobo mau. O mal com U é o contrário de bom. Lobo bom. Homem mau, homem bom. Sendo assim, ele é um adjetivo, porque ele está caracterizando o substantivo lobo. E se eu ficar em dúvida se é um substantivo ou não, o lobo. Se aceitar aqui o artigo é um substantivo. E se eu ficar em dúvida se é um adjetivo, eu posso colocar a expressão tão. O lobo tão mau. Daí aqui vai ser o adjetivo que qualifica o substantivo. Então, o mal com U vai ser um adjetivo. Agora, se eu coloco aqui para vocês, olha, conforme está ali na tirinha. Você engoliu a pílula e está se sentindo bom? Qual que é o contrário aí de bem, por exemplo? O contrário de bem é mal com L. E aqui eu estou falando de uma característica ou estou falando do modo que ele está se sentindo? É do modo. Então, aqui é um advérbio de modo. Você engoliu a pílula e está se sentindo mal? Ok? Aí está falando do modo que ele está se sentindo e não uma característica, um adjetivo que foi dado a ele. Sendo assim, eu já posso excluir o quê? A letra D e a letra E.
Fiquei então entre a, B e C. Mas vamos comentar aqui, pessoal, outros casos do mal, porque muitas vezes a gente pensa que o mal aí ele vai ser somente um advérbio de modo, mas não, ele pode ter outras classes gramaticais. Mas como assim? Olha só. Todo o mal deve ser evitado. Todo mal deve ser evitado. Aqui, notem que eu tenho o. Então, esse mal aqui ele vai ser o quê? Um substantivo. E eu posso variá-lo. Olha só. Todos os males devem ser evitados. Percebam aqui que esse o mal, nesse contexto que foi colocado, ele pode passar para o plural. Então, aqui ele já não vai ser mais advérbio de modo como alguém está. Aqui já vai ser o quê? Um substantivo. E olha só um outro exemplo. Mal cheguei e já tive que sair. Esse mal aqui não está falando do modo como eu estou. E aqui não dá para passar para o plural, por exemplo, males cheguei, já tive que sair. Aqui esse mal já está trazendo uma ideia de tempo. Então, ele vai ser o quê? Uma conjunção que está dividindo duas orações, ok? E já tive que sair. Quando que eu saí? Quando eu cheguei, mal cheguei, logo que cheguei. Ok? Assim que cheguei. Então, notem que esse mal aqui ele pode trazer ideia de tempo. Então, muito cuidado. Mal aí, quando falo modo como alguém está, advérbio de modo. Se dá para passar para o plural, substantivo, porque é um termo variável, pode ser flexionado. Mal cheguei, não existe males cheguei, aqui está falando do tempo. Sim, mal eu cheguei e eu já tive que sair, então fala de tempo. Ok? Então anotem aí essa dica. Só um dado aqui, porque muitas vezes nós pensamos que uma palavra pode ter somente um sentido semântico, mas não. Dependendo do contexto, ela vai assumir uma classe gramatical diferente da que nós temos aí costume de tratar. E agora o antiácido. Toma um antiácido e me liga amanhã de manhã, para essa segunda lacuna aqui. Antiácido tudo junto? Anteácido com E? Antiácido separado e sem acento? Ou antiácido? Desculpe, separado e sem hífen? Antiácido. Separado e com hífen. O que nós temos que pensar aqui? É no termo anti. Esse termo, pessoal, anti, ele somente vai receber hífen se na segunda palavra tiver a letra H ou I. Por exemplo, anti-inflamatório, anti-herói, anti-higiênico. Só vai ter hífen, o prefixo anti, quando estiver seguido na segunda palavra por H ou I. Caso contrário, a palavra não tem hífen. Sendo assim, antiácido escreve tudo junto, porque na segunda palavra não tem nem o H nem o I. Qual que é a alternativa correta? A letra A. Vamos então para a nossa próxima questão. Vamos ler aqui, vamos nos habituar melhor aí com esse texto. Leia o texto para responder as questões de número 7 a 9. O isolamento pode ser tão perigoso quanto fumar ou beber diariamente. Somos animais gregários, porque a formação de grupos foi essencial à sobrevivência dos nossos ancestrais. O que está falando aqui? Que nós somos animais. E por quê? Porque a formação de grupos foi essencial. Então, anotem aí. Formação de grupos essenciais à sobrevivência dos nossos ancestrais. Então, o que está falando aqui? Que ninguém nasceu para viver muito tempo sozinho. Porque para a sobrevivência dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, era necessária a sobrevivência de qual maneira? Por meio de formação de grupos. Então, aqui não está
mencionando. Se eles não poderiam ali ficar sozinhos lá nos nossos antepassados, o mesmo está acontecendo hoje. E aqui faz um questionamento, olha só. Que chance teríamos de escapar das feras se andássemos sozinhos? Então ele fala assim, se a gente andasse sempre sozinho, e não em conjunto, e não em grupo, no coletivo, como que nós iríamos escapar das feras? Se nós andássemos sozinhos pelas savanas da África quando descemos das árvores? Então vou reler aqui. Que chance teríamos de escapar das feras se andássemos sozinhos pelas savanas da África quando descemos das árvores? Nossa necessidade de companhia é tanta, olha só, ele está afirmando aqui, ó, que a gente precisa tanto de companhia que, como consequência, ficamos o quê? Infelizes ao passar um mísero sábado à noite sozinhos em casa. Os benefícios de uma vida em contato com os familiares, cheia de amigos e de contatos sociais, estão ligados à satisfação no trabalho, à prosperidade financeira, à sensação de bem-estar e à realização de sonhos e desejos pessoais. Então aqui está se falando do quê? Dos benefícios de não se viver aí sozinho, porque desde os nossos antepassados está aí comprovado que a formação de grupos é essencial para a nossa sobrevivência. E ele disse isso colocando aqui um exemplo, por exemplo, se passarmos um sábado sozinho. Ok? Numa revisão, esse parágrafo aqui, numa revisão de 148 estudos com pessoas saudáveis acompanhadas por um período médio de 7 anos e meio, a existência de conexões sociais sólidas reduziu as taxas de mortalidade em cerca de 50%. Então está falando assim, se conectar socialmente e tendo aí essa conexão de uma maneira sólida, reduziu as taxas de mortalidade em relação àqueles que viviam muito tempo sozinhos. Os autores destacam o fato de que solidão e isolamento social causam aumentos de mortalidade, comparáveis aos de fatores comportamentais como sedentarismo, fumo e álcool. Então, ele está aqui comparando o fato de viver sozinho e isolado, podendo aí trazer também fatores de mortalidade que se compara ao fato de não fazer exercício, ao fato de fumar e ao fato de beber álcool. Comparável também aos de problemas clínicos, hipertensão arterial, índice de massa corpórea elevado e colesterol alto. Essa é a questão número 7, então vamos lá. O texto deixa claro que a questão do convívio social do ser humano, está relacionada ao aumento de problemas clínicos de saúde como obesidade? Então, olha só. O texto deixa claro que a questão do convívio social do ser humano está relacionada ao aumento de problemas? Ela não está ali relacionada. Ela pode ter problemas desde que não seja combatida, ok? Alternativa incorreta. Letra B. O texto deixa claro que a questão do convívio social do ser humano permite a transformação de fatores comportamentais como tabagismo e álcool? O texto deixa claro que a questão do convívio social do ser humano permite a transformação? Ok? Não permite. Aqui fala o quê? Se ele viver socialmente, certo? Aqui não terá esses problemas. Letra C. O texto deixa claro que a questão do convívio social do ser humano passa por uma revisão acadêmica que contesta a necessidade. O que é contestar? Divergir, ter uma ideia desfavorável. Então, ela passa por uma revisão acadêmica, o texto está falando sobre isso, que vai contra a necessidade de vida em grupo. O texto está falando a todo momento da necessidade da vida em grupo. Sendo assim, a letra C também está errada. Letra D. O texto deixa claro que a questão do convívio social do ser humano advém da necessidade de sobrevivência. Sim, olha lá o que o texto diz. A formação de grupos foi essencial à sobrevivência. Então, se ela advém, ela é originada da necessidade de sobrevivência, que se fortaleceu com a vida em bando. Então, é uma questão aqui de compreensão textual.
vida em bando, formação de grupos. Alternativa certa, a letra D. E o texto deixa claro que a questão do convívio social do ser humano teve grande importância para seus ancestrais, mas atualmente ficou irrelevante? Teve sim grande importância para os nossos ancestrais, mas olha a conjunção adversativa opositiva. Mas atualmente ficou irrelevante? Não. Senão, se fosse irrelevante, o que significa irrelevante? Algo sem importância. Se fosse relevante, eles não estariam preocupados aí com essa questão. Sendo assim, a alternativa correta é a letra D. Então, muito cuidado aí com essas questões de compreensão textual, que é como se você estivesse fazendo ali uma reescrita, uma paráfrase, substituindo termos que estão na questão, mas que vão ter a mesma relação conforme as palavras que aparecem no texto. Agora a outra questão, a 8. Vamos lá. A frase do segundo parágrafo, lembra que ele fazia um questionamento? Que chance teríamos de escapar das feras se andássemos sozinhos pelas savanas da África quando descemos das árvores? Deve ser entendida como uma pergunta enfática, meticulosamente articulada a argumentação como negação categórica sobre a origem da interação humana. Eles não querem afirmar, pessoal, que há necessidade dessa sobrevivência, desse convívio social. Então, será que esse questionamento aqui ele foi feito para negar essa condição de que não é preciso? Não. Sendo assim, a letra A está incorreta. Letra B. Esse questionamento aí, ele é essencial e ele foi utilizado de forma estratégica e foi apresentada para funcionar como um argumento a favor e não como negação, olha só, da vida coletiva. Está falando sim que eles são a favor da vida coletiva do ser humano para se evitar aí a solidão e o isolamento. Então, esse questionamento ele foi feito de maneira estratégica e essencial. Vamos verificar aí a letra C, vamos analisar aí também as demais. Esse questionamento foi feito de forma descartável, ou seja, que pode ser lançado fora a qualquer momento, que não tem aí nenhuma importância, fragilmente relacionada à ideia de vida em coletividade. Fragilmente não, ela é realmente necessária, é isso que vai fortalecer e não que vai deixar frágil, pois se fundamenta em uma hipótese. Em nenhum momento está falando de uma hipótese. O estudo está falando do quê? O estudo está falando que isso foi comprovado. Então, aqui muitos acabaram confundindo porque leram aqui. Que chance teríamos de escapar das feras se andássemos? Aqui é um questionamento em relação a algo que foi aí colocado não como uma hipótese, mas como uma afirmação e não é algo descartável que pode ser esquecido a qualquer momento. D. É algo desnecessário? Aqui está indo totalmente contra o sentido do texto. É algo desnecessário esse questionamento, descuidadamente inserida no contexto para sustentar conclusões pouco plausíveis, ou seja, sem importância sobre a coletividade? Também não. Letra E. É algo imprescindível? Cuidadosamente fundamentada na ideia de que o homem não tinha outrora tendência para a vida coletiva. Não tinha outrora, esse fato aqui está falando do passado, tá? O homem não tinha outrora tendência para a vida coletiva, mas o que o texto fala? Que era por meio da vida coletiva aí que eles se protegiam. Então, assim, a letra E também está incorreta. Alternativa correta, a letra B. Vamos aí à próxima questão, a penúltima, de colocação pronominal. A colocação pronominal atende à norma padrão em. Primeiro, quando se fala em colocação pronominal, é imprescindível que nós saibamos aí quais são os pronomes oblíquos átonos. Que é qual? O me, o te, o se, o nos, o vos, o com sentido de ele, o a com sentido de ela, o lhe, que eu vou utilizar ali quando for necessário preposição, as formas contraídas lo e lá, por exemplo, vou encontrar ela, vou encontrá-la, vou encontrar ele, vou encontrá-lo. O na, o no, tá? Abandonaram ela, eu posso mencionar abandonaram na.
Abandonaram ele, abandonaram-no. Então, o que ocorre? Esses são os pronomes oblíquos átonos. E quando eu falo de colocação pronominal, eles precisam ser colocados em alguma posição dentro das frases. Eles podem ser colocados em quais posições? No início da frase. Eles podem ser colocados também no meio e podem ser colocados no fim. Então, vamos verificar aqui conforme essas questões de colocação. Vamos analisar aqui aonde que estão os pronomes oblíquos. Por isso eu escrevi aqui. Nos entregamos à tristeza quando passamos um mísero sábado à noite sozinhos em casa, sem nenhuma companhia. Olha o pronome aqui. Nos e nos. Esse pronome aqui, pessoal, ele está no início da frase. Eu não posso começar frase com pronome oblíquo. Sendo assim, a colocação pronominal aqui está incorreta. Então, se eu não posso, como que vai ficar? O correto vai ser entregamo-nos. Não pode ser entregamos-nos, porque senão tem um problema de eufonia ali, não dá certo. Então, ó, entregamo-nos. Não inicio frase com pronome oblíquo. Esse nos poderia ficar aqui na frente, aqui no início, melhor dizendo, se aqui na frente dele tivesse, por exemplo, um advérbio, uma conjunção, um outro tipo de pronome. Aí sim, mas aqui está iniciando a frase com pronome oblíquo. Sendo assim, a alternativa está incorreta. As pessoas sempre se beneficiam. Olha só, o se aqui é o pronome oblíquo. As pessoas sempre se beneficiam com uma vida em contato com os familiares, cheia de amigos e de contatos sociais. Vamos supor que eu fizesse uma prova e tivesse assim. As pessoas sempre beneficiam-se com uma vida em contato com os familiares, cheia de amigos e de contatos sociais. Lendo dessa forma, eu compreenderia a mensagem. Mas diante da prova, em que se pede aí a regra da colocação pronominal, eu preciso saber se esse se ele fica realmente antes do verbo beneficiar. Então, olha a necessidade, então, de se entender um verbo, porque colocação pronominal está completamente ligada à questão verbal aí, à questão do verbo. Igual aqui na letra A, ó, entregamos que vem do verbo entregar e beneficiam que vem do verbo beneficiar. Mas notem que aqui agora o se ele não está sozinho aqui, tem outros elementos perto dele. Qual que é o elemento mais o elemento mais próximo perto dele? É a palavra sempre, que expressa tempo. É um advérbio de tempo. Então, o que acontece? Advérbio atrai o pronome oblíquo para frente do verbo. Sendo assim, a nossa alternativa correta é a letra B. Mas vamos verificar as demais, por que estão erradas. A B está correta, porque o se aqui ele está entre o verbo, olha só, e o advérbio que explica, que mostra a ideia de tempo. Se fosse um advérbio de negação, palavra negativa também atrai o pronome oblíquo para frente. Modo atrai o pronome oblíquo para frente. Okay? Conjunção atrai o pronome oblíquo para frente. Pronome relativo atrai o pronome oblíquo para frente. Vamos verificar a C. Sedentarismo, fumo e álcool têm mostrado-se. Olha o pronome oblíquo. Tem mostrado-se como fatores comportamentais que levam as pessoas à morte. Correto, então, que tem se mostrado. Letra C também incorreta. Letra D. O que salvaria-nos das feras se andássemos sozinhos pelas savanas da África quando descemos das árvores? Olha o nos aqui. O que aqui ele atrai o pronome oblíquo para frente. Então, o que nos salvaria? Está incorreto. E, quando compara-se a solidão e o isolamento aos fatores comportamentais, é possível imaginar como são prejudiciais. Olha o se aqui novamente. O quando é uma conjunção que expressa a ideia de tempo. Se expressa a ideia de tempo, o se vem para frente do verbo comparar. Quando se compara. Então, fiquem atentos a essas regrinhas de colocações pronominais. Em outros vídeos aí do canal tenho
tá? Outros exercícios somente de colocação pronominal, quando se fala de ênclise, próclise, mesóclise, mas aqui estou me atendo a explicar essa questão em específico e para que vocês saibam que eu não inicio frase com pronome oblíquo sozinho e se tem um advérbio, uma conjunção, outro tipo de pronome, vai atrair o pronome oblíquo para frente. Então vejam só que quando eu falo em colocação de pronome, eu não tenho que saber só em relação a quais são os pronomes, eu tenho que verificar também os outros elementos gramaticais que vai puxar esse pronome para frente, sozinho ele não começa, ok? Vamos então para a próxima questão. 10 aqui, olha só, tudo misturado, pessoal. Crase com regência, com concordância verbal. Vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho da crase vagamente? Tem vídeos também só de crase aí no canal para que vocês possam acompanhar. Quando eu falo de crase, eu estou falando justamente, vou dar um exemplo aqui para vocês, olha. Eu fui à praia. Um exemplo básico aí para que vocês entendam melhor aí a questão. Eu fui à praia. Percebam aqui, eu fui, vem do verbo ir, e quem vai, vai a algum lugar. Isso aqui eu vou chamar de regência verbal. O verbo precisa de uma preposição que tem o sentido de para aqui. Olha só. Eu fui à praia. Quem vai, vai a algum lugar. E eu fui para onde? Para a praia. Esse a que eu coloquei aqui dentro do parênteses, ele foi descoberto aqui por conta que eu fiz uma pergunta. Quem vai, vai a algum lugar. E foi para onde? Para a praia. Esse a que está dentro aqui do colchetes, ele já não é uma preposição. Ele é o quê? Um artigo. Por quê? Porque ele acompanha a palavra praia, que está no feminino. Então, o a, preposição, se juntou com o a, artigo, acompanhada da palavra feminina, resultou no sinal indicativo de crase, que é aí o acento grave. Mas vamos aqui fazer essa identificação. Então, olha só. Inquéritos populacionais com participantes saudáveis chegaram. Então, veja só. Vamos ver primeiro aqui a questão. O que está pedindo? Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas correta e respectivamente, ou seja, na mesma ordem, com qual dessas alternativas aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, ok? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aí, 6 lacunas, certo? E aqui também, em cada alternativa, 6 para que eu possa aqui fazer essa identificação. Agora sim, nós vamos verificar qual que é a alternativa certa. Inquéritos populacionais com participantes saudáveis chegaram. Olha o verbo aqui. Quem chega, pessoal? Chega a algum lugar, ok? Quem chega, não é chega de, chega a algum lugar. Eu cheguei a casa. Quem chega, chega a algum lugar. Então, da onde que saiu esse a? Do verbo chegar. É o que nós chamamos de regência verbal, e a regência é o processo harmônico que vai se dar entre um verbo e uma preposição, desde que seja adequada a esse verbo, ou a um nome que vai precisar aí de uma preposição. Então, esse a aqui que saiu do verbo chegar, ele é uma preposição que vai se juntar com o substantivo, a palavra aqui. Conclusão, é uma palavra feminina ou masculina? Feminina. Conclusão, a conclusão. Então, esse a que saiu do verbo se junta ao artigo que está perto da palavra conclusão e eu consigo falar. Inquéritos populacionais com participantes saudáveis chegaram para a conclusão. Chegaram à conclusão. Esse primeiro a aqui, ele é craseado. Sendo assim, já elimino a alternativa D e a alternativa E. Mas vamos aqui dar continuidade, será necessário que eu retome a leitura para que vocês consigam aí ter essa melhor noção.
Inquéritos populacionais com participantes saudáveis chegaram à conclusão com crase. E quem chega à conclusão, se eu chego aí para vocês e falo, pessoal, eu cheguei à conclusão. Você vai perguntar para mim, você chegou à conclusão o quê? Ou quem chega à conclusão de alguma coisa. Sendo assim, inquéritos populacionais com participantes saudáveis chegaram à conclusão de que. Então, tem outra regência aqui em que o de foi solicitado. Assim, eu já posso excluir também a letra C. Ficamos entre a A e a B. Inquéritos populacionais com participantes saudáveis chegaram à conclusão de que, quanto mais abrangentes as relações sociais, maior a longevidade. Ao contrário, ficou aqui aumenta-se. Veja só, pessoal, eu conseguindo fazer os termos ali que eu tenho certeza, o aumenta-se ficou aqui igual. Daí eu já não vou ter dúvida entre o aumentam-se ou aumenta-se. Então aqui aumenta-se, mas eu vou explicar o porquê que é aumenta-se, ok? E não aumentam-se. Olha só. O que é aumentado? O número de mortes precoces, ok? Esse é o sujeito. O número de mortes precoces. Eu estou falando do que dentro desse sujeito? Eu estou falando do número. Então, esse aqui é o núcleo do sujeito. Esse núcleo aqui, ele é um núcleo que está o quê? No singular. Ok? Então, por isso, o verbo concorda com o núcleo, que está perto aqui do artigo. Então, por isso é o substantivo. O núcleo do sujeito sempre vai ser um substantivo. Ok? Só para explicar melhor. Então, o número aumentam-se ou o número aumenta-se? O número aumenta-se. Então, olha, o núcleo concordando com o verbo no singular. Inquéritos populacionais com participantes saudáveis chegaram à conclusão de que quanto mais abrangentes as relações sociais, maior a longevidade. Ao contrário, aumenta-se o número de mortes precoces com a solidão e o isolamento. Sempre soubemos que famílias unidas, muitos amigos e relações sociais gratificantes contribuem. E se alguma coisa contribui, contribui para algo. Para uma vida plena. Não sabíamos que o isolamento e a solidão fazem? Fazem. O que não sabíamos que o isolamento e a solidão fazem tanto mal. O que faz tanto mal, pessoal? O isolamento e a solidão. Então, não é o isolamento e a solidão faz. Isolamento e a solidão fazem tanto mal à saúde. E aqui craseado. Por quê? Nós não sabíamos que o isolamento e a solidão fazem tanto mal. Se alguma coisa faz mal a algo ou faz mal para alguém. Saúde é uma palavra feminina. Juntou, se faz mal a alguém ou a algo. Juntou a preposição, que vai aí ter uma fusão, uma junção com a palavra saúde. E olha a leitura. Não sabíamos que o isolamento e a solidão fazem tanto mal para a saúde. Esse a com sentido de para, uma preposição, e esse a, um artigo acompanhando aí o substantivo saúde. Sendo assim, ele aqui craseado. Qual que é a alternativa correta? Letra B. Ok. Fizemos aí, pessoal, a correção então dessa prova da Banca VUNESP. Espero aí tê-los ajudado a conseguir verificar com mais precisão algumas nuances de como que é o formato dessa banca. Aprofundem-se nos estudos. Tem muitos vídeos aí, alguns mais curtos, alguns mais longos, para que vocês aí possam se situar. Estudem sempre. Lembre-se, quem lembra de, com C. Lembrem-se de que língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Obrigado aí por assistirem às explicações, acompanharem. Inscrevam-se aí no canal, repassem aí esse vídeo para quem está estudando e está focado aí para passar no concurso. Obrigado aí pela companhia de vocês e até a próxima.